Excelentíssimo senhor conselheiro relator, demais membros dessa corte, eventual representante do Ministério Público que vem acompanhar minha sustentação oral realizada por meio virtual, hoje eu sustento em relação ao recurso de revista número 144880 de 2025, relativo à tomada de contas número 274631 de 2013, que tratou do exercício de 2010 da empresa de desenvolvimento de Paranaguá. Essa empresa que foi extinta, inclusive. A decisão é do acórdão número 96 de 2025, que vai tratar especificamente em relação a essas contas da Indepar. O meu cliente aqui, o recorrente no caso, é o senhor José Baca Filho, ex-prefeito de Paranaguá. Ele foi condenado à restituição de valores e ao pagamento de multa de forma isolada em razão do falecimento do senhor Abud, que era o ex-presidente ali da Indepar, considerando o fato de que, no entendimento dessa corte, como principal acionista, no caso o município, cabia ao prefeito a fiscalização e a prestação de contas em eventual ingerência nesse sentido pela Indepar, fato que não foi imediatamente atendido pelo ex-prefeito José Baca, e aí o que culminou na sua condenação. O nosso recurso ele é baseado em 3 pontos específicos, 3 tópicos. Eu vou tentar ser bastante breve, até para não tomar muito tempo de Vossas Excelências aqui por vídeo, mas o primeiro aspecto envolve a prescrição e a ausência da citação válida. O segundo aspecto vai de encontro com a existência de documentação que demonstre a destinação de recursos. E o terceiro aspecto em relação à impossibilidade da responsabilização do prefeito em razão da ausência de individualização da sua conduta. O primeiro elemento que nós sustentamos no nosso recurso diz respeito à prescrição e à ausência de citação válida. Por que nós sustentamos isso? Objetivamente, houve uma tentativa de citação por correspondência, via aviso carta com aviso de recebimento. Essa carta ela retorna com o reconhecimento de terceiro em relação ao recebimento disso para o senhor José Baca Filho. Esse retorno ele é compreendido pelo tribunal como insuficiente e aí parte-se direto para a citação por edital do prefeito. Isso muito após o encerramento do seu mandato, já em 2015. Nós estamos falando de um mandato que se encerrou em 2012, então há bastante tempo. 3 anos, pelo menos, de diferença entre um ato e outro. E aí, a nossa sustentação oral aqui, a minha sustentação oral aqui, a nossa defesa em recurso, ela vai tratar em relação à citação válida de acordo com a perspectiva da lei orgânica do tribunal, que vai falar a respeito disso no artigo 44, parágrafo 1º, a modalidade da citação e a sua efetividade, ela é balizada pela lei orgânica, pelo regimento interno do tribunal e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, a citação ela é sempre pessoal, conforme 242, e a citação por edital, de acordo com o regimento interno dessa corte, no artigo 381, parágrafo 2º, ela é muito específica, ela exige um certo rito, fato que na nossa avaliação não foi respeitado. Objetivamente, o que diz o parágrafo 2º? Revelando-se infrutífera a citação ou intimação postal ou eletrônica, por estar o interessado em local ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação dar-se-á por edital. Então a gente tem aqui uma condicionante. Se o interessado ou citado estiver em local incerto, ignorado ou inacessível, aí nós teríamos a citação por edital. E qual é a perspectiva em relação a essas características? Considera-se inacessível, para efeito de citação, o país que recusar o cumprimento da carta rogatória, não é o caso, trata-se de uma pessoa que sempre esteve no mesmo endereço em Paranaguá. Aqui nós temos a situação em ignorado ou incerto, ela é considerada sim infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos, concessionários de serviços ou concessionárias de serviços públicos. Então, nós temos aqui uma série de requisitos que não foram atendidos no nosso entendimento em relação à citação por edital. Houve uma única tentativa de citação através dos Correios por carta registrada. Essa carta retorna com a citação com a assinatura de um terceiro e não há uma nova tentativa, não há uma busca em outros meios, pura e simplesmente cita-se o interessado por meio de edital e a partir daí o processo caminha no sentido de responsabilizar a restituição de valores, o que na nossa avaliação torna nula essa citação. E por que nós entendemos que houve a prescrição?
A partir do momento em que a citação ela não é válida, nunca houve a interrupção do prazo prescricional. E aí nós vamos para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, onde a Corte diz que, não havendo citação de qualquer devedor por qualquer meio válido ou não sendo encontrados bens dos quais deve requerer a penhora, inicia-se automaticamente o previsto ali no caso em relação à prescrição quinquenal intercorrente. Isso no recurso repetitivo, recurso especial número 13.40.553 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Mauro Campbell. Então nós temos aqui um aspecto relevante em relação a isso, e o segundo precedente que nós citamos, do ministro Paulo Tarso, ele vai dizer que a nova citação realizada apenas após o implemento do prazo prescricional e do escoamento dos prazos não vai fazer com que essa prescrição ela seja superada. Então nós temos aqui em relação à situação envolvendo José Baca Filho um fato muito peculiar que envolve diretamente a sua citação. Como ele nunca foi citado e nós estamos tratando de um procedimento de 2010, há evidente prescrição em relação à sua responsabilização, aí porque passou em muito prazo de 5 anos ali o prazo quinquenal para responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de sustentação oral aqui e que baliza o nosso recurso, e aí nesse ponto serei bem objetivo, trata-se da existência de documentação que comprova a destinação de recursos. Nós concordamos que, de fato, ela não é 100% adequada ao que exige essa Corte em relação à formalidade da prestação de contas, mas ela atinge a finalidade de demonstrar a destinação de recursos. Nós temos extratos bancários, relatórios fiscais e contábeis, balanços patrimoniais, empenhos, planilhas, recibos e os relatórios do SINAM, entre tantos outros documentos que foram exaustivamente anexados a esse processo e que têm como base a demonstração da efetiva destinação dos recursos. Não é uma prestação de contas perfeita? Não é, mas ela atinge a finalidade que é trazer ao conhecimento dessa Corte os elementos que podem e devem balizar aí um afastamento dessa condenação à restituição, uma vez que se demonstra onde os recursos foram aplicados na empresa. O que não há é o efeito formal de atendimento a todos os requisitos que essa Corte entende como relevantes à fiscalização. Então, havendo o cumprimento da finalidade da demonstração dos recursos, para onde eles foram endereçados, nós sustentamos no nosso recurso, e eu sustento aqui perante essa Corte, que há motivação para afastar essa responsabilização de restituição, uma vez que os documentos comprovam minimamente a aplicação dos recursos financeiros admitidos ali pela Indepar. E aí, o terceiro e último tópico, em relação ao recurso, ele vai de encontro com a responsabilização do prefeito exclusivamente em razão de ser o responsável ali pela entidade que exerce o papel de principal acionista da Indepar. Então, nosso recurso vai no sentido de que a responsabilidade pela prestação de contas é efetivamente do diretor-presidente da empresa e não do prefeito municipal. O recorrente ele não exercia nenhum controle operacional em relação à Indepar, não praticou nenhum ato de gestão, não executou despesa e sequer tinha atribuição nesse sentido. A responsabilidade dele ela vai a partir do fato de que ele ocupava um cargo no principal acionista, como prefeito, mas a destinação efetiva dos recursos não lhe cabia. Então, a partir dessa base, nós compreendemos que, a partir ali do artigo 5º da Instrução Normativa de 2011, que é aplicável ao caso concreto, essa Corte aponta que, para efeito de atribuição de responsabilidade sobre as contas, designam-se o gestor das contas, o gestor atual, a pessoa do diretor-presidente ou titular que a respectiva lei indicar nas seguintes condições: gestor das contas, nome dos representantes legais à época; gestor atual, nome do atual representante legal da entidade. Então nós temos aqui uma limitação em relação ao prefeito, porque ele não exercia essa atividade, não tinha qualquer controle, muito pelo contrário, é uma empresa pública que tinha a gestão individualizada, né? Até por uma questão de independência. E aí nós fundamentamos o recurso de revista, especialmente nos artigos 22 e 28 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, o artigo 22 que vai trazer ali
a interpretação em relação aos obstáculos e dificuldades do gestor, e o artigo 28, que aponta que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões. Então nós temos ali uma perspectiva legal que, na nossa avaliação, limita essa imposição de penalidade ao ex-prefeito, uma vez que ele não exercia atividade específica em relação ao Indepar. Atuou especificamente como representante legal do principal acionista, mas não com controle em relação à destinação de recursos. Eu encerro aqui minha sustentação oral, até um pouco mais longa do que o de costume, com os pedidos aí para reforma da decisão, seja pelo reconhecimento da prescrição diante da ausência de citação válida, seja para afastar a condenação de restituição uma vez que os documentos demonstram a finalidade específica dos recursos, ou por fim, como última alternativa, afastar a responsabilidade do recorrente ante a ausência total de individualização da sua conduta, uma vez que a Indepar era dotada de autonomia administrativa e não estava sob o comando, o controle do prefeito. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de sustentar. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos.